Olá, queridos alunos. Estamos de volta com mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida, que é o tomo 1, módulo 5, roteiro 1. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? Não sei. Vamos ver? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Vamos fazer antes disso uma revisão bem rápida do que nós vimos na última aula. Nós vimos que os espíritos estão divididos em ordens e classes. Dentro dessas ordens, nós temos 3 ordens principais, que é dos espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que são caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Temos na segunda ordem os espíritos bons, que é a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem dependem de seu grau de adiantamento, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. E na primeira ordem, os espíritos puros, que já se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não têm mais que sofrer provas nem expiações, não estão mais sujeitos à reencarnação e gozam de inalterável felicidade. E por que nós estamos fazendo essa revisão? Porque se a gente vai falar sobre a influência dos espíritos na nossa vida e nos nossos pensamentos, é importante a gente relembrar que existem várias classes de espíritos. Que não é porque nós desencarnamos, deixamos o nosso corpo físico aqui, que nós nos tornamos espíritos superiores, espíritos já esclarecidos, espíritos que já alcançaram a perfeição. Não. O mundo dos espíritos ele é composto de espíritos de várias ordens. E todas essas ordens podem nos influenciar de alguma ou outra forma, como nós vamos verificar agora. E aí nós vamos compreender que o que mais premia o homem são espíritos da classe de imperfeitos. Por isso, Kardec nos adverte a razão de nos colocar sempre em alerta quando temos comunicações, mentalizações, ligações com o mundo espiritual. Por quê? Porque o número muito maior de espíritos a influenciar nosso pensamento está justamente na classe dos imperfeitos. Por isso, a necessidade dessa cautela. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Os espíritos respondem que muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. E aí traz esse esclarecimento de que sim, os espíritos estão constantemente em contato conosco, muitas vezes nos influenciando para o bem, e outras para o mal. Mas cabe a nós essa escolha, através de que nós vamos descobrir como a gente faz essa sintonia com eles. Primeiramente, vamos entender como se dá essa influência. Imaginemos todo o universo mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Quem nos dá esse texto é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10, quando ele fala sobre a prece, não é isso? Isso. Então ele nos diz que o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que é no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, que é em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então ele nos mostra que através da prece é que haverá essa ligação. Ou seja, procurar através de algumas repetições de palavras, né, manter essa concentração do meu pensamento junto ao mundo espiritual. Alguns dispensam já essas preces já pré-fabricadas, né, ou as rezas, né, pré-estabelecida, porque já compreendem que basta a ligação do pensamento através de sua rogatória que se ligarão ao mundo espiritual. Analogamente à prece, essa ligação mental, nós trouxemos aqui o exemplo da prece, porque é uma forma quando a gente coloca a nossa vontade, ditando, né, essa comunicação.
Porém, essa influência ela se dá de forma sem que a gente esteja se colocando à disposição. E aí, André Luiz nos esclarece que... Pensamento do Criador, matéria mental, o mecanismo da mediunidade, onde ele nos diz, identificando o fluido elementar ou o hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma dos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron, como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria. Interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Então isso nos mostra que esse hálito divino, esse fluido universal, ele acaba se tornando o veículo desse pensamento. Então, se nós todos estamos mergulhados nesse fluido, isso significa que qualquer criatura pode manter contato conosco através do pensamento. Então, nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações, energias espalhadas no universo. Então, nós temos aqui uma ilustração de como se procede essa irradiação e essa recepção dessas energias. No encarnado, a absorção das energias, fluidos, vibrações e pensamentos ocorre automaticamente. O perispírito processa esse material absorvido e irradia parte dele ao redor do corpo físico, formando a nossa aura. Então, a nossa aura ela é um reflexo do que nós somos, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Então, nós temos aqui fluidos que a gente está atraindo, que a gente está emanando e formando esse reflexo da nossa personalidade. Também no mecanismo da mediunidade, nós vamos encontrar a informação, dando reforço ao que estamos falando, dizendo o seguinte: emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia é essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que se nos exposem o modo de sentir. Ou seja, ele está nos mostrando que essa sintonia, essa ligação de pensamentos que faz esse amalgamento de ideias. Então, eu emito uma ideia, essa ideia é lançada no cosmos, o espírito se liga a essa ideia e aí estabelece essa comunicação. E daí nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que nós pensamos diariamente. Os pensamentos que nós cultivamos. Porque ele vai refletir e ele é que vai atrair esse mundo espiritual para a nossa volta. Também, em Obras Póstumas, Kardec faz um alerta a respeito disso. Então, ele nos fala que o perispírito, como princípio das manifestações, ou seja, está te dizendo de que forma estabelece as comunicações, é de perispírito para perispírito, e não como muita gente atribui, que alguns até usam uma expressão bastante estranha, né? Que o espírito incorpora no ser. Não existe essa palavra incorporar, existe uma ligação de perispírito para perispírito, ligação mental, e jamais a incorporação, ou alguns até se atrevem a falar quase que uma encarnação do espírito. É inadmissível se ter essa ideia de encarnação. Os dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço, no mesmo tempo. Exatamente, é o princípio da física. E Deus não vai contrariar as suas leis de forma alguma. Então, nota-se que é um absurdo, ou muitas das vezes falta de conhecimento, esse tipo de afirmação. E ele nos fala, no Obras Póstumas, ele nos diz o seguinte: os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida de fluido universal ou cósmico, que forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme o mundo e o grau de depuração do espírito. Então, ele vai nos mostrar exatamente isso que eu estou afirmando, que essas ligações mentais, né, de espírito com espírito encarnado e espírito desencarnado, sempre ocorrerá através do sistema chamado perispírito, que é a ligação do espírito com a matéria. Então, como já foi falado anteriormente, o cultivo de bons pensamentos enobrece o ser e saneia a sua mente. André Luiz nos esclarece nesse livro O Mecanismo da Mediunidade
que a matéria espiritual ela não se comporta diferente da matéria que nós conhecemos, que nós vemos, que nós podemos tocar, que nós podemos sentir. Então, o seu comportamento ele é muito similar. Ela só é uma matéria num estado vibracional diferente. Porém, as leis que as regem não são diferentes. O Criador não fez leis diferentes. Ele fez leis únicas, sendo que cada uma vai reagir e vai se comportar de acordo com o seu padrão vibratório. Então, nós podemos verificar que o que a gente faz com os nossos pensamentos, ou seja, como foi falado anteriormente, como nós cultivamos os nossos pensamentos, nós vamos criar para a gente um mundo bom ou um mundo ruim. Um mundo em que vibrações boas ou mundo de vibrações ruins. Eu não estou falando que vai retirar as provas e expiações que nós devemos passar. Não é isso. Mas a forma como nós nos conduzimos no meio dessas adversidades, ela vai ser alterada pela forma que nós pensamos. E aí ele fala que é a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão, o que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa libertação no rumo de planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, com quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Esclarecida essa parte de como se dá essa ligação mental, como se fluem essas correntes de pensamento, como é que a gente pode distinguir se um pensamento que nos é sugerido precede de um bom espírito ou de um espírito imperfeito? Até porque nós já falamos que o mundo espiritual está repleto de espíritos de várias ordens, de várias escalas evolutivas. Então, aquele que se comunica conosco pode ser um bom espírito, mas também pode ser um espírito que não esteja nos auxiliando, que não queira o nosso bem, ou que queira atrapalhar a nossa vida, vamos colocar dessa forma. Então, os espíritos esclarecem que os bons espíritos só para o bem aconselham, enquanto os espíritos imperfeitos procuram nos induzir ao erro. Cabe a nós discernir. Dependendo de nossas atitudes, nos tornamos propensos à influenciação para o mal ou para o bem. Ou seja, que a responsabilidade está nas nossas mãos. A gente não pode falar, mas o espírito fica me perturbando. Está nas nossas mãos fazer essa ligação. Então, se eu fico me lamuriando, se eu fico reclamando da vida, se eu fico falando mal dos outros, se eu fico nutrindo sentimentos ruins, o que eu posso atrair para mim? Cabe a mim mudar esse tom dessa vibração. Cabe a mim alterar esse padrão vibratório para que eu possa atrair para perto de mim espíritos que se afinem com esse sentimento nobre. Kardec, na questão 464, né, é que nos vai orientar acerca como distinguir um do outro. E não há outro caminho a não ser estudando, analisando, colocando na mesa da razão todas as manifestações que se apresentam a nós. Então, o homem que não reflete, o homem que não usa a razão para analisar essas causas que estão sendo apresentadas a ele, se torna um refém, se torna um fanático, se torna um engessado, um acorrentado de ideias que ele, por si só, poderia se libertar na medida que estudasse. Então, é Kardec que vai te dizer como distinguir um pensamento de um espírito bom ou de um espírito imperfeito, através de estudo, e longo estudo, porque sim, alguns espíritos imperfeitos são tão ardilosos em suas informações, em engendrar ideias tão bem montadas, tão bem arquitetadas, que muitas das vezes passam-se até por ideias de espíritos bons, inclusive assinando como se espírito bom fosse, quando na verdade estamos diante de um espírito imperfeito e que somente através dos estudos de maturidade vamos compreender que não estamos diante de uma mensagem de um espírito bom, e sim do espírito imperfeito, e muitas das vezes está se aproveitando da minha ignorância, muitas das vezes se aproveitando da minha ingenuidade, ou melhor, da minha ilusão, para dar crédito à inverdade. Então, qual a relação entre a nossa conduta moral e a natureza da influência que recebemos dos espíritos? A nossa atitude mental é que estabelece o padrão vibratório característico de nosso perispírito e o campo magnético correspondente, e com isso atrairá espíritos afins,
sintonizados nessa mesma faixa vibratória. Ou seja, tudo aquilo que a gente vem explicando a respeito de que a responsabilidade está nas nossas mãos. Nós é que temos que controlar, nós é que temos o controle, né? Então, nós é que temos que mudar esse tom vibratório. Dizem os espíritos superiores que temos a liberdade de seguir os espíritos bons ou os espíritos imperfeitos. Que procedimentos, então, deveremos adotar para atrair a atenção dos bons espíritos? Olha aí, nos dizendo qual o caminho, já que já descobri que o controle está nas minhas mãos, como é que eu faço isso? Praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Devemos tomar cuidado especialmente dos que exaltam o orgulho, que é a causa principal de nossas quedas morais. Então, como ele bem exemplificou, existem espíritos que, apesar de imperfeitos, se passam tão bem por espíritos bons, que eles tentam passar mensagens boas a fim de nos ludibriar. Porém, o cunho da mensagem é que deve ser observado, porque os espíritos bons, eles não vão exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Pelo contrário, eles vão falar com muita simplicidade, com muita humildade e nos dar aquela mensagem de amor, nos ajudando, nos elevando, no sentido de nós buscarmos a nossa evolução, de auxiliar o nosso progresso, e não a fim de colocar pedras de tropeço no nosso caminho. E muitas das vezes, que a gente costuma falar, né, são mensagens tão primorosas que ao lermos, ao termos contato, ao ouvirmos a mensagem, não são eles que nos criticam, somos nós que nos envergonhamos diante da mensagem que nos é dada, e nos ver e nos colocar e nos sentir tão inferiorizados diante da grandeza do que nos é apresentado. Então, um bom espírito jamais exalta o nosso orgulho, muito ao contrário, através de exemplificações, através de uma fala bastante ordenada e harmoniosa, ele vai fazer com que o ser anteveja a sua inferioridade. Então, com base em tudo que a gente foi falado nessa aula, vamos fazer aqui umas conclusões finais, né? Para transformar as tempestades do mal em atitudes do bem. Olha os conselhos que nos são dados. Vigilância mental, ou seja, aquilo que a gente já falou, cuidado com os nossos pensamentos, com os pensamentos que nós estamos nutrindo. Oração, sintonia com os planos superiores, sempre. O nosso Mestre Jesus orava, porque nós não vamos orar. Se ele precisava disso, imagine nós. Prática do bem e da caridade. Imprimir em nossas ações práticas boas, práticas que nos vão auxiliar na nossa evolução espiritual. Não a fofoca e a maledicência. Sim, quando a gente coloca na nossa vida hábitos ruins, como fazer fofoca ou ser maledicente com o outro, nós estamos baixando as nossas vibrações. Às vezes a gente acha que é só uma fofoquinha, uma coisinha boba. Não, não é só uma coisinha boba. É um hábito que a gente acaba adquirindo na nossa vida. Então a gente tem que combater os maus hábitos. Aliás, nos modificar, eliminando esses resquícios de más inclinações. Não aos vícios e às drogas, não ao ódio e à raiva. Corrigir imediatamente qualquer erro cometido. A nossa consciência está sempre batendo na nossa porta, nos dizendo, você errou. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente logo em seguida a gente percebe, a gente sabe que fez alguma coisa errada. Então, se a gente pode remediar ou corrigir esse erro, que façamos. Lutar contra as injustiças e não se omitir. É um grande equívoco, né? De muitos espíritas, né? Você que gosta muito de falar sobre isso, na questão da omissão, né? O espírita acha que ser bom é não interferir num assunto que está a agredir, né, a consciência ou agredir um ser. Isso é ser bom para esses espíritas. Não é verdade. Isso chama-se omissão. Jesus nunca se omitiu. Muito ao contrário, sempre foi muito austero no combate a qualquer intransigência ou ofensa ao outro. Jesus, aliás, foi condenado por justamente não ser um omisso. E é dito sempre, me condene pelas minhas ações, jamais pelas omissões. Tamanha a gravidade da omissão. Então, muitas das vezes, o silêncio do ser e não combater uma ilegalidade, não combater um ato absurdo, de não combater uma agressão a seu semelhante, não lhe torna um espírito bom. Muito ao contrário, se torna um ser omisso. E isso, esse ato de omissão, esse ato covarde de se levantar contra uma injustiça, o torna devedor, porque sim,
O nosso dever é combater toda ou qualquer injustiça, ainda que nos traga prejuízo às nossas próprias vidas. Então, tamanho é a cobrança que nos é feita. Então, o nosso Mestre Jesus é o nosso modelo a ser seguido quanto às omissões. Jesus teve a coragem de se levantar no Sinédrio e dizer não às agressões, de dizer não àqueles juízes, toda a forma equivocada com que eles arruinavam uma sociedade de época, dominavam uma sociedade de época. Ele era pacífico e não passivo. Exatamente. Então é uma expressão que se usa muito. Jesus sempre foi pacífico. Sejamos pacíficos, mas jamais passivos. E passivos significa conivência. E conivência não é sinônimo de tolerância. Pensamento constante no bem e, assim, evoluir a cada dia. Então, essas são dicas que nos são dadas para que a gente possa melhorar o mundo à nossa volta através de vibrações boas e positivas. Aqui a gente faz uma comparação de quando a gente tem boas energias e quando a gente tem energias ruins. As boas atraem bons espíritos, as ruins atraem maus espíritos. As energias boas trazem saúde e equilíbrio e as ruins trazem doença e desequilíbrio. As energias boas abrem as portas do amor e do bem, enquanto as ruins abrem as portas do mal e do ódio. E para finalizar, vamos deixar aqui a orientação que Jesus nos deu, que era vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E aí eu trago para finalizar também uma orientação que Kardec nos traz em Obras Póstumas. Eu recomendo essas leituras porque são de estofo à nossa compreensão do que a doutrina nos oferece. Não tem nada de extraordinário nas comunicações, na influência dos pensamentos do mundo espiritual com o mundo material, porque existe a nossa ignorância. E isso nos arrasta normalmente às superstições, nos arrasta normalmente às coisas fantasmagóricas, ou, quando não, às coisas extremamente extraordinárias, quando não há nada extraordinário. Então me permitam fazer uma breve leitura no que ele nos fala. A ignorância das leis da natureza, com levar o homem a procurar causas fantásticas para fenômenos que ele não compreende, é a origem das ideias supersticiosas, algumas das quais são devidas ao fenômeno espírita mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, encaminhando as coisas para a realidade e demonstrando, com relação a elas, o limite do possível e do impossível. Então é Kardec, com muita prudência, com muita sapiência, auxiliado pelo mundo espiritual, que nos mostra como devemos encarar a situação de uma comunicação, como olhar essa interferência, como vislumbrar essas mensagens que recebemos, com prudência, com estudo, para que não sejamos reféns de nossas superstições, para que não sejamos escravos daqueles que tentam nos conduzir, utilizando o mundo espiritual para tirarem proveito. Com esses esclarecimentos, vamos finalizar a nossa aula, sempre agradecendo ao nosso Criador por todo esse cabedal de informações que nos foi passado através dos Espíritos, nos mostrando que a verdadeira vida não é a vida encarnada, não é a vida material, é sim a vida espiritual. Estamos aqui num pequeno lapso de tempo da nossa régua da existência e que os espíritos que não estão nesse momento encarnados estão sempre em contato conosco, nos trazendo coisas boas, mas às vezes também nos levando a equívocos. Mas cabe a nós, está nas nossas mãos discernir esses tipos de comunicação. E como nós fazemos isso? Através do estudo. Ou seja, nos mostrando que é o conhecimento que nos leva a Deus. Assim, agradecidos estamos. Vamos encerrar mais essa aula. Graças a Deus.